uma outra coisa. Bom, nós vamos. Um dos temas centrais aí da reconstrução do país é a questão penal, que nos últimos anos aí atropelou todos os direitos, colocou a questão do combate à corrupção acima da própria segurança econômica do país, destruindo empresas, destruindo pessoas, não respeitando o devido processo legal, não investindo contra as causas naturais aí da violência. Nós vamos fazer um debate com dois jovens juristas que estão numa linha de repensar, digamos, essa questão penal. A Hélida Laures, do Rio de Janeiro, e o Fernando Ideu, aqui de São Paulo. Só vou pedir para vocês, como o programa é um pouco relativamente curto, a gente ficar em respostas mais curtas para poder dar mais dinamismo aí, né? Hélida, eu queria que você primeiro abordasse essa questão da questão penal aí dentro do campo dos direitos, principalmente dos direitos de minorias aí, que em nome dessa guerra contra o crime aqui tem sido a mais sacrificada, com genocídios em periferia, com governadores sendo eleitos fazendo o discurso da violência. Queria que você começasse, então. Obrigada, Nassif. Prazer estar aqui com você, estar nesse espaço também com o Fernando, e essa oportunidade também que você está abrindo para discutir com diferentes gerações as problemáticas da justiça e, sobretudo, agora nesse debate, a justiça criminal. Eu acho que a gente tem que sempre analisar esse papel da justiça criminal com esse espaço de narrativa que a discussão da segurança pública tem tomado. E isso tem levado a uma discussão, um levantamento do punitivismo como uma solução. E os movimentos recentes, até nas carreiras jurídicas, em termos do que é que eles têm tornado visível, que é o combate à corrupção, acabou prejudicando a visão nesse campo, porque passou aquela ideia errada de que o sistema criminal ela é uma solução de combate à criminalidade a partir do momento em que as pessoas que estão no andar de cima também têm sido criminalizadas. E isso ajuda a vender uma ideia da criminalização como uma solução para os problemas do país. E, nesse sentido, tanto se passou por cima do que você falou do devido processo legal de direitos e garantias fundamentais, como isso bloqueou o debate democrático sobre as necessidades de se discutir monitoramento e análise de dados e de performance do sistema criminal no que tem a ver com questões de igualdade racial e racismo institucional, com os resultados do encarceramento de massa e quem tem sido encarcerado em massa no país, com as dificuldades do sistema criminal de lidar com questões de gênero e a forma como o contingente de mulheres encarceradas tem sido um contingente alto a entrar no sistema prisional nos últimos tempos, e também qual é o foco das reformas sobre o sistema criminal. O foco das reformas tem, sobretudo, priorizado ou a discussão do combate à corrupção, que acaba de forma equivocada, levando a ideia do punitivismo como a solução para os problemas grandes do país, ou soluções dos problemas da justiça, com os seus processos e como lidar para acelerar as questões dos processos, como criar níveis de simplificação de procedimentos para garantir julgamentos mais rápidos. Isso leva a uma certa métrica em que as pessoas que estão trabalhando no sistema de justiça, elas são beneficiadas pela sua capacidade de produzir mais condenações, de produzir, portanto, mais encarceramento, e não se faz uma discussão a fundo das consequências disso do ponto de vista dos problemas sociais e de como o próprio sistema criminal ele é um fator de racismo dentro da sociedade. Termino aqui essa primeira abordagem com uma resposta mais curta para o Fernando também poder participar. Bom, o Fernando ele tem se revelado também nos últimos anos um crítico aí dos abusos da Operação Lava Jato, já defendeu alguns jornalistas vítimas de condições coercitivas, tudo. Fernando, do ponto de vista de Código Penal e tudo, o que você acha que deveria ser alterado aí para, na refundação do país, do pós-bolsonarismo, a gente voltar a níveis civilizados aí de justiça?
Bom, muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Um privilégio poder ouvir a Hélida, né? A gente não se conhecia, não tínhamos estado em nenhum evento junto, então um prazerzaço te ouvir, aprender com você, concordo integralmente com o que você colocou, acho que você foi certeira no ponto. E registrar também que é uma alegria estar aqui com você, Nassif, você que tem feito um trabalho, né, jornalístico de denunciar os métodos arbitrários muito antes disso ser moda, muito antes disso estar, né, na boca de todo mundo aí. Alguns juristas, né, têm denunciado isso há muito tempo, e alguns jornalistas como você, que se mantiveram aí fiéis à Constituição, à soberania popular, à nossa noção de democracia e especialmente à Constituição Federal, e denunciamos esses métodos aí há muito tempo. Eu me lembro, eu acho que tem tudo a ver com esse nosso papo de hoje, eu até resgatei, fui ver quando será que eu publiquei esse texto. Eu publiquei um texto em junho de 2016, 4 anos atrás. O texto é o seguinte: o direito penal e a lógica do quitandeiro. Publiquei lá no Justificando, que na época tinha bastante visualização no mundo jurídico, né? Hoje em dia perdeu um pouquinho o Justificando, mas você republicou esse texto no seu blog lá no GGN. Então, acho que foi o primeiro texto que você republicou meu. Então, mais de 4 anos, né? Junho de 2016. E o que eu falo ali, né? O direito penal é a lógica do quitandeiro. Eu relembro uma passagem do Zaffaroni, quando ele diz assim, que a ideia geral, a mensagem que o Zaffaroni nos passa, e é exatamente o que a Hélida colocou, é que o direito penal não vai resolver os nossos males. Né? Já em 2016, né, já tinha começado aí o auge da Lava Jato, muitas conduções coercitivas ilegais, diversas prisões preventivas para forçar delações premiadas, enfim, esse método autoritário arbitrário já estava atingindo os degraus de cima. Um método que sempre foi reservado, como a Hélida muito bem colocou, para aquela clientela específica do sistema penal. E o que ele quer dizer? O que ele diz com o quitandeiro? Né? Ele diz assim, que se você for lá numa quitanda e pedir um antibiótico para resolver o seu problema de saúde, a única coisa que o quitandeiro pode dizer é: o senhor, procure a farmácia, né? Vá até a farmácia. Eu aqui não posso resolver o seu problema. E a grande crise do direito penal, diz o Zaffaroni, e eu reproduzo aqui, é que o direito penal foi chamado a resolver problemas para os quais ele não tem solução. E pior, aqueles que operam o direito penal acreditaram que podem resolver o problema. E aí, o Zaffaroni, numa outra passagem, né, ele é muito didático, ele fala assim, imaginem um açougue, né, que as pessoas começam a colar cartazes, eu menciono essa historinha que ele conta lá no meu texto também. Você começa a colar cartazes no açougue, agência de turismo, farmácia, enfim, e as pessoas começam a procurar o açougueiro e falam: eu quero comprar um pacote turístico. O cara fala: não é aqui, eu sou um açougueiro. Aí os caras, não, mas tá lá na porta, alguém colocou lá, você tem que me vender. E o cara começa a vender e não entrega o produto, claro, e todo mundo continua procurando e ele fica doido, porque ele acha que ele pode resolver o problema. E essas histórias que o Zaffaroni conta elucidam, né, e ilustram muito bem o que acontece com o direito penal. Então, se a gente olhar para a sociedade hoje, foi construído um discurso, né, do combate à corrupção, que o direito penal vai purificar a sociedade, que o direito penal vai moralizar a administração pública, e esse discurso que surge aí nos anos 2000, ele vem potencializar um outro discurso, que é o discurso do direito penal como instrumento de segurança pública. E quando a gente tem a fusão dessas duas frentes, né, de um lado a criminalização da pobreza, pela criminalização, pelo fato de que o direito penal vai resolver os problemas da segurança pública. Na verdade, você está perseguindo ali aquela clientela muito específica, você está botando um alvo naquele grupo que são jovens negros de baixa escolaridade. Né? Essa é a grande massa do sistema carcerário. O sistema carcerário está aí para botar essas pessoas na jaula. Então, você pega e potencializa isso, com um discurso de que o direito penal não só ele vai salvar a nossa sociedade, vai trazer mais segurança pública, como ele também vai moralizar a administração pública. E aí você perde todos os limites. Né? Você passa nesse movimento de criminalização da pobreza e da miséria
agregado à criminalização da resistência democrática. E esse arbítrio, né, que sai, que é transportado de uma forma mais sofisticada, aquele arbítrio que sempre foi reservado ao pobre, ao negro, aqueles de baixa escolaridade, moradores de zonas periféricas, excluídos, que nunca tiveram acesso nem oportunidade a qualquer esperança, qualquer direito de sonhar, você transfere de uma forma mais sofisticada para setores ligados à resistência democrática. Políticos, empresários que financiam esses políticos, a indústria nacional, né, setores da comunicação, jornalistas, professores, lideranças de movimentos sociais. Então, a gente tem esse caos, né, essa hipertrofia do direito penal, né, que se sente legitimado a botar as pessoas na cadeia, né, a violar os direitos individuais e garantias fundamentais com um propósito dito maior, o propósito de salvar a sociedade. Então, acho que a gente pode discutir bastante sobre isso, né? Não vou também ficar... acho que é interessante a gente fazer esse bate-bola, falas mais curtas, mas acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar inicialmente, de que o direito penal não resolve os nossos males, ele causa mais males, ele reproduz uma lógica de dominação, e acho que daí a gente pode conduzir o nosso papo e a Hélida, tenho certeza que tem muita coisa interessante para falar. Eu só lembro quando teve os 80 anos da Folha, eu trabalhava na Folha, então, e teve um evento em que jornalistas fizeram parte da mesa e uma das colegas celebrava o fato de, acho que o Jader Barbalho ter sido preso, não sei aonde, ter sido algemado. Celebrava aquilo. E quando chegou a minha vez, eu lembrei, falei, pô, se fazem isso com o senador, por que não vão fazer na ponta, né? Eu queria ver com a Hélida esse populismo de direita, que é muito utilizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, de tentar equiparar pobres e ricos, vulneráveis e influentes, mas em vez de equiparar no reconhecimento dos direitos, equiparar no não reconhecimento dos direitos. Ou seja, se o pobre pode ser tratado assim, o rico pode ser tratado assim. Como é que você vê esse tipo de pensamento que é recorrente na sociedade brasileira hoje em dia? O problema desse tipo de pensamento, Nassif, é que ele esconde a seletividade do sistema, né? Porque o sistema continua operando de forma seletiva. E, para quem tem alguma dúvida, que se veja qual foi o resultado da prisão do Queiroz em relação a vários habeas corpus que as defensorias públicas ingressaram no país por causa das condições de saúde da população carcerária, que inclusive você via ministros do Supremo, como Luiz Fux, defenderem na opinião pública a importância de não se ter agora uma liberação em massa de encarcerados e os perigos públicos disso, e de repente você tem o STJ com muita facilidade reconhecendo o direito do Queiroz a uma prisão domiciliar. É importante, eu acho, a gente perceber que a justiça ela tem uma retórica, né? Ela não é só... apesar de passar a ideia de que são agentes neutros que, baseado numa apreciação neutra da lei, aplicam de acordo com o seu melhor juízo, até numa ideia de pessoas selecionadas ou iluminadas, que é algo que é um artifício que o Barroso, por exemplo, utiliza muito, né? Uma ideia quase iluminista e de aplicação do direito de uma maneira iluminada e neutra para soluções dos conflitos. Na verdade, a justiça ela cria uma retórica de manutenção das relações de poder, né? Então, na prática, o que você tem é uma retórica, a igualdade utilizada como uma retórica, enquanto ali uma performance judicial igualitária, que se aplica aos de cima e se aplica aos de baixo, mas que, no fundo, revela uma proposta de defender certos níveis de relações de poder e manutenção de certos exercícios de poder e de violência na sociedade que são inaceitáveis. Porque as consequências do punitivismo pesam para corpos e para pessoas específicas, ainda que a retórica da justiça, através dos grandes casos, através da mídia, faça parecer que a igualdade está imperando. O que você tem são círculos de hipervisibilização do que é o trabalho judicial e círculos de invisibilização do que é o trabalho judicial. Então, você usa os círculos de hipervisibilização para criar uma retórica de funcionamento da justiça,
e até fazer parecer que ela está coadunando com alguns valores que são importantes para a sociedade, quando nos círculos de invisibilização, a justiça continua operando como um elemento de violência e de repressão sobre as classes populares, sobre os corpos negros, sobre as mulheres. Então, o que artifícios retóricos e essa utilização da retórica da justiça que você vê de maneira muito refinada ser utilizada por ministros do Supremo, muitos deles conscientes do papel da mediatização e da hipervisibilização de casos e o que é que isso tem de reflexo na estrutura da sociedade, o que você tem é, na verdade, ocultar a seletividade da justiça e invisibilizar a responsabilidade da justiça com níveis de violência que estão sendo ratificados dentro da sociedade. Isso nos impede de discutir, por exemplo, qual é os níveis de responsabilização do sistema de justiça sobre o encarceramento. Isso não vai chegar, porque no que é hipervisibilizado, você tem a aparência de uma justiça funcionando muito bem na distribuição do poder punitivo, quando isso é uma falsidade. Termino aqui, porque o Fernando com certeza tem algo relevantíssimo e importante para trazer para a gente. Boas observações. Fernanda, com você, eu queria também que você analisasse dentro desse quadro aí a lei antidroga também, os seus impactos aí na criminalização dos jovens negros de periferia. Minha conexão, não sei se deu uma oscilada. Vocês me ouvem bem? Acho que sim, né? Me ouvem bem? Pode vir. Agora estamos ouvindo, sim. Voltou, beleza. Então, acho que a Elida explicou assim de uma forma brilhante, né, o que o Foucault chamava também da gestão diferencial dos ilegalismos, né? O discurso oficial que se tem, né, nunca corresponde à atuação concreta das práticas reais do poder penal. Então, eu acho que a gente precisa, né, olhar historicamente. Eu estava falando com meus alunos hoje de manhã, inclusive, né, eu peguei uma turma de direito penal no comecinho, para direito penal particular no comecinho, então eu estava trabalhando com eles, né, fui lá no primeiro Código Penal da República, em 1890, ele traz um crime que é a capoeira. Então, veja, a gente tem a abolição formal da escravidão, né, em final aí, 1888, e no primeiro Código Penal que se segue a isso, né, a República, a gente tem lá de cara a criminalização da capoeira. Ou seja, é a própria criminalização da cultura, da forma de vida do negro recém-liberto, recém-inserido no ordenamento jurídico. Então, o negro deixa de ser coisa que pertence ao seu senhor e passa a ser um criminoso, desde sempre, né? Tá lá. Outros crimes, né, como a vadiagem, que ainda hoje, né, vige a contravenção penal da vadiagem, vige ainda hoje. E eu tento mostrar isso para o pessoal que está ingressando no direito penal para conhecer e ver que não é por acaso que 70% da população carcerária é negra, que quase todos lá são jovens de baixa escolaridade, moradores de zonas periféricas, pessoas excluídas que não tiveram acesso. Não é por acaso. Isso não é um fenômeno aleatório. E outra coisa que eu acho importante, infelizmente, não é um traço característico exclusivamente da direita. Como você colocou muito bem, Nassif, existe essa esquerda punitivista também, da mesma forma. Né? Da mesma forma, não é uma bandeira de direita. Isso é uma cultura punitivista que está enraizada na nossa sociedade. E eu acho que o mais importante, o desafio que a gente tem, é modificar essa mentalidade. Né? É mostrar. Então, foi feito um trabalho de marketing para a gente chegar onde a gente chegou, não é à toa. Né? Você sabe muito bem, Nassif, que a Lava Jato é muito mais uma operação de marketing, né? O setor de marketing da Lava Jato é muito melhor do que o setor jurídico, do que a parte jurídica dessa operação. Então, e não começou com a Lava Jato, é um movimento que começa, por isso que eu trato na minha tese de doutorado do processo penal de exceção, né? É um movimento que começa, né, nos anos 2010 e vem nessa década de 2010, 2020 sendo potencializado.
Então, se a gente fizer um olhar para... Não precisa olhar também lá no código primeiro Código da República, é importante a gente fazer esse olhar, mas a gente pode fazer um recorte, e aproveitando o gancho da tua questão, né, da política de drogas, né, na década de 90, paralelamente à abertura comercial aí do país, a gente tem um boom, a gente tem uma explosão no encarceramento em massa. Né? Então a gente começa a prender cada vez mais pessoas. E qual que é a justificativa que a gente usa para botar essas pessoas na cadeia? Tráfico. Se você for olhar, quase todos lá são tráficos de pequena quantidade de droga. Até porque o grande traficante mesmo, ele tá ali imune, né? O cara que transporta cocaína, pasta base, tonelada de helicóptero, nunca acontece nada, ele é sempre preservado. O importante é botar o pequeno traficante na cadeia, né? Porque você não quer no fundo, você não quer criminalizar um comportamento, você quer criminalizar um grupo social, né? Isso é muito claro. Então, isso vem numa crescente na década de 90. Os governos do PT não fizeram nada de relevante com relação a um movimento de desencarceramento, de pelo menos frear esse encarceramento em massa, nada. A resposta continua sendo cadeia, prisão. E a gente tem, e aí, isso vem numa crescente, né, da criminalização da pobreza, da miséria, é sempre o pobre que está lá. E na década de 2010, final de 2000, início de 2010, mensalão, auge do mensalão, 2012, né, começa a ter essa bandeira. Começa o juiz ser famoso. Começa o juiz, o Moro não é o primeiro, né? Joaquim Barbosa já estava lá como juiz super-herói na capa da revista. Isso não tinha. Quando eu estava na faculdade, ninguém conhecia os meninos do STF, nem a gente que era estudante de direito, nem os advogados aqui de São Paulo. É mais os caras de Brasília que conhecia. Não tinha essa popularidade. Hoje você vai pegar o Uber, vai no padaria, vai na barbearia, todo mundo comenta, o Gilmar é péssimo, o Barroso é muito bom ministro, né? O iluminista, como muito bem disseram. Enfim, hoje em dia, isso começa, essa cultura do punitivismo, né, do juiz combatente do crime, acho que esse é o grande mal. O juiz não combate crime. Né? O juiz que se propõe a combater o crime, ele já está errado. Ele não pode ser juiz. O juiz nunca vai combater o crime. Nunca. Não tem nenhum sistema razoável e do mundo ocidental, pelo menos, você vai ter no judiciário um agente de combate ao crime. Isso não existe. Isso não existe. Mas nessa crescente, né, de 2010, a gente tem lá mensalão, jornadas de junho de 2013, onde passam ali estruturas que possibilitam a Lava Jato, a PEC da impunidade, vocês devem lembrar bem, né, os caras anunciavam com PEC da impunidade, que queria proibir o MP de investigar da forma como investiga, né, sem prestar contas a ninguém, e resultou no que o Aras disse na live do Grupo Prerrogativas lá, num arquivo imenso do poder da Lava Jato, porque eles não prestam contas a ninguém, a polícia presta conta ao Ministério Público e ao Judiciário quando investiga. O Ministério Público, muitas vezes, ninguém fica sabendo, fica só no âmbito dele, isso é um absurdo. Então, mas isso passou lá, em 2013, né, a bandeira da luta anticorrupção, essa bandeira fraudada, forjada aí, para ocultar a perseguição autêntica contra a soberania popular, mas também outras leis. Lei antiterrorismo, que pode a qualquer momento ser usada para reprimir movimentos sociais, lei anticorrupção, que traz institutos da leniência, enfim, institutos que são manipulados muitas das vezes para proteger alguns e perseguir outros, e a lei das organizações criminosas, que traz a delação premiada sem regulamentação, de forma genérica, abstrata, e concentra, né, poder na mão de muita gente. Então, isso passa em 2013, aí 2004, Lava Jato, impeachment da Dilma, prisão do Lula, proibição do Lula de se manifestar durante a campanha, eleição do Bolsonaro, Moro no Ministério da Justiça. Então, essa curva, né, isso não tem como a gente pegar pontos isolados. Isso mostra como o direito penal foi manipulado como um instrumento político, como forças ideológicas, como agentes do sistema de justiça se travestiram simplesmente de agentes para ocultar a sua real essência de militante político. Aquela turma de força-tarefa, juiz Moro, isso aí é militância política travestida de função do sistema de justiça. Então, acho que a gente precisa olhar esse quadro como um todo, esse panorama como um todo, para começar a levar a mensagem para as pessoas de que o direito penal não resolve nenhum problema. De que a prisão, como a gente tem no Brasil, ela é sempre um mal.
Por quê? Porque eu discordo, eu acho que, cara, é barbárie você legitimar a prisão perpétua, a pena de morte. Isso é barbárie, né? Nunca está no meu radar de possibilidades de dialogar com esse tipo de alternativa. Mas veja, eu reconheço que aqueles que advogam essa tese, pelo menos eles têm coerência, porque eles veem uma pessoa como um mal irremediável e destinam ela numa masmorra eterna, prisão perpétua ou pena de morte. Você está anulando mal. É a opção pela barbárie, obviamente. Não é a opção civilizada, não é a opção que a Constituição Federal fez. Mas faz sentido na lógica. O que a gente faz não tem nenhuma lógica, gente. Se pousar uma nave de extraterrestre e ver o que a gente faz aqui, né, e ver como a gente vende isso, que a gente está botando uma molecada na cadeia, enquanto o jovem privilegiado vai para a faculdade, a molecada da periferia vai para a cadeia. Vai para sempre? Não. É 3, 4 anos, 5, quando muito. E aí? E aí eles sempre saem. Veja, é fácil mostrar para as pessoas que não tem lógica isso. É fácil, não é difícil. Difícil é esse discurso que prevaleceu e que está imbricado hoje de que a cadeia vai resolver, então quanto mais a gente prender melhor, vamos botar as pessoas na solução, vamos botar na cadeia. Então, acho que essa é a mensagem que precisa ser levada, e esse é o que eu tenho tentado fazer em tantos eventos e lives, enfim, levar essa mensagem. Ué, o Ideu lembrou aí que grande parte dessas leis de repressão foram aprovadas no período de governo popular, assim. A lei antiterror, o pessoal falava isso, vai ser utilizado contra movimentos, né? Essa questão da lei antidroga, aquela questão da PEC. Aliás, hoje, por coincidência, eu estava conversando com o ministro do Supremo, que eu tenho escrito sobre como seria o destino do Ministério Público, o que seria o modelo, e ele fala: o pecado original está nessa PEC aí que liberou geral, e acabou foi uma interpretação, não era nem uma lei, né? Mas a que se atribui, digamos, o fato de todo esse processo que resultou em Bolsonaro ter passado quase em branco aí pelo governo Dilma, governo Lula, inclusive a escolha de ministros? Vocês têm direitos humanos aí achados na rua também? O que é? Você teve um descolamento dos governos, mesmo dos governos populares, em relação ao mundo real da sociedade, da política? Eu acho que a gente tem que analisar esse processo na sua complexidade. Tem um elemento que o Fernando já trouxe, que é, de fato, o punitivismo, ele está entranhado na concepção política de atores relevantes que têm influenciado o destino das reformas no país. E isso existe à esquerda e à direita. Essas contradições a gente encontra mesmo entre as bandeiras dos movimentos sociais, que muitas vezes a ideia de transformar em crime determinadas práticas é defendida, e isso entra em contradição com a ideia do antipunitivismo, gera grandes discussões no interior dos próprios movimentos. Tem uma questão também de que a dificuldade de combater certas práticas, como, por exemplo, a homofobia, e a ineficácia por inação mesmo do governo das políticas públicas de iniciarem culturas mais democráticas de direitos humanos, leva à ideia de que a única solução é a criminalização. Isso para trazer os exemplos de contradições quando você vê dentro da bandeira dos próprios movimentos. Fora isso, você vê uma tendência dentro da esquerda também de defender o punitivismo e, inclusive, nem fazer o debate racial das consequências desse punitivismo. Agora, eu acho que tem outros elementos que a gente precisa analisar. Eu acho que a gente tem que analisar a circulação mundial das elites jurídicas e as suas influências sobre as reformas da justiça na América Latina. Por que os temas que a gente sabe que passaram são temas ligados ao tráfico internacional de drogas e lei de drogas, são temas ligados às questões de terrorismo? É porque também existe uma agenda mundial de combate, e porque a corrupção também, como essa grande bandeira de estados democráticos de direitos saudáveis, que também está muito presente no ideário das organizações internacionais, existe, e você encontra isso na literatura da década de 90, existe uma certa circulação de elites jurídicas a nível mundial que influenciam reformas com mais ou menos intensidade nos países do Sul, na América, e os países da América Latina entre eles. E determinadas agendas são levadas
com mais intensidade e encontram adesão em determinados atores relevantes a nível local, seja pela própria convicção política e desses atores, mas seja também por mecanismos de oportunidades. Então, você vê toda essa discussão da Lava Jato e essa interação com o Departamento de Justiça americano, isso permite criar uma ideia de certas elites que circulam o pensamento jurídico e determinam os destinos do mundo jurídico e determinam a reforma e que entram no Estado com bandeiras muito específicas. E isso no Brasil tem uma consequência muito danosa, porque isso vai criando, primeiro, essa ideia de superagentes, que tem certos níveis de influência política que está acima do resto dos agentes normais. Você vê depois, com todo o que trouxe a Vaza Jato, como havia uma pretensão muito clara daqueles agentes de circular em certos níveis de elites jurídicas internacionais e influenciar a mudança da política no país. Isso gera também um lugar muito destacado das profissões jurídicas para influenciar reformas em qualquer governo. Então, você tem isso é muito marcante nas reformas no âmbito do direito. É verdade que você vai ter os profissionais que funcionam mais à esquerda ou mais à direita, mas a influência dos profissionais organizados na justiça, nas agendas de reforma da justiça, é muito grande. E isso leva depois a um certo funcionamento corporativo desses profissionais. E isso faz com que eles bloqueiem ou facilitem reformas, ou inviabilizem aplicações de leis, se não quiserem aplicar, porque são as pessoas que estão ali na ponta aplicando a lei. Então, esse nível de proteção entre profissionais, criações de elites jurídicas que determinam os caminhos da reforma da justiça, e é também a facilidade de um ponto de vista cultural, com que determinados tópicos acabam sendo agendas que até pela sua importância internacional são incorporadas de forma crítica também ao nível nacional, isso gera depois esse Frankenstein que a gente tem, no que foram os últimos movimentos de reforma, e como depois, como isso é aleatório, não faz parte de um movimento orgânico nacional que envolva os grupos afetados pela justiça criminal para discutir quais são as reformas necessárias, você tem um Frankenstein do que as elites jurídicas conseguiram aprovar em termos de reforma, você tem níveis de aplicação variados, e aí o poder corporativo das profissões acaba determinando o futuro, e a cultura institucional que esse poder corporativo gera acaba influenciando o futuro da aplicação das leis no Brasil. E se você soma isso ao momento do bolsonarismo, em que o que a gente vê é uma certa falta de vergonha do movimento ideológico de determinados grupos de profissionais dentro da justiça, promotores de justiça ou juízes, de defender bandeiras que são antidireitos humanos, aí você tem o pior uso e a pior aplicação das leis pelo sistema de justiça no país, com consequências muito graves no sistema criminal, mas não só, também nas questões fundiárias, também nas questões de proteção de defensores de direitos humanos. Você imagina, Nassif, que na Terra de Direitos, um recente caso que a gente... sobre questões fundiárias que a gente acompanha no Paraná há muito tempo, assim que o governo Bolsonaro foi eleito, você tem um momento de julgamento desse caso no Tribunal de Justiça do Paraná, em que o juiz, que é um caso de assassinato de um trabalhador rural, e estava tentando que o fazendeiro fosse julgado pelo assassinato, e o juiz disse, não, vamos aqui trabalhar e não vamos aqui condenar esse fazendeiro, porque, inclusive, isso seria algo que puniria muitos de nós, eu inclusive. Então, você vê que tem agora um certo salvo-conduto para que determinadas posturas ligadas a relações de poder e a lugares de poder sejam assumidas pelos profissionais do sistema de justiça, que são posturas antidireitos. Uma discussão, se a nossa pergunta é como mudar, qual é a discussão que a gente tem que fazer para introduzir padrões de direitos humanos dentro de uma cultura tão perversa que está chancelada por um funcionamento de elites jurídicas que estão circulando a nível internacional, não é só aqui. Concluo. Eu me lembro de um grande advogado paranaense, advogado de lideranças plurais, contra as injustiças do campo, advogado do MST,
chamado Luiz Edson Fachin, que, quando virou ministro, recusou um habeas corpus para uma liderança moral presa em Goiás. Então, eu queria ver com o Ideu sobre esse pensamento médio. Eu não digo o Supremo é o bambu, né? O vento vai para cá, mas o pensamento médio do Poder Judiciário. Eu lembro, alguns anos atrás, eu fui num jantar, tinha uma juíza criminal, que ela, no auge daquele macartismo terrível da Veja, Jornal Nacional, ela jurava que a Veja e o Jornal Nacional eram conduzidos por comunistas. Como que se explica esse nível de desinformação do judiciário, da primeira instância também, especialmente em São Paulo aqui? Isso aí está ligado ao quê? É o preconceito que bloqueia toda a forma de conhecimento externo? É a formação que recebem nas faculdades de ficar presos aos livrinhos sem nenhum conhecimento adicional? Como é que você vê esse fenômeno, entendeu? Olha, eu acho que você toca numa questão central para a gente compreender o funcionamento mesmo do direito penal na prática, né? E um ponto que eu debati muito com o professor Pedro Serrano. O professor Pedro Serrano foi meu orientador no doutorado, é meu sócio no escritório, me chamou para integrar a história dele, então eu tenho um convívio muito próximo com ele, e ele, para mim, é o jurista que mais, de uma forma mais, digamos, intuitiva, percebeu um fenômeno que estava ocorrendo desde o começo dos anos 2000, que ele já estuda e propõe esse novo autoritarismo, que hoje ele chama de autoritarismo líquido, né, pelas medidas de exceção. Tem, inclusive, um programa muito bom que você fez recentemente com ele, duas ou três semanas atrás, você na CIF com o Pedro Serrano, fantástico, ele coloca muito bem, recomendo que todos assistam, que ali vocês conseguem compreender, né, e lá ele falou, uma das nossas conversas, ele reproduziu lá, né, sobre as formas de ingresso na carreira do sistema de justiça e como isso perpetua a dominação. Mas eu já pego o gancho do que a Hélida colocou de uma forma muito muito embasamento, né, e com muita sofisticação, o que a gente tem essa percepção desde sempre, né, de falar, pô, isso é um movimento que não é no Brasil, né, isso é uma coisa global. A gente pensar, né, terrorismo, lavagem de dinheiro, corrupção, tudo isso são pautas internacionais, é meio que uma obrigação, você tem que reprimir, isso vem meio uma coisa meio impositiva, né? Não é algo gestado aqui. E quando a gente falava lá atrás que havia influência dos Estados Unidos na Operação Lava Jato, que estava claro esse interesse, essa manipulação, a gente não sabia como, que a gente não conhecia, né? Mas era óbvio, né? Todo mundo que tinha um mínimo, né, de vivência e intuição conseguia ver, a gente discutia isso, né? O Nassif colocou isso diversas vezes antes da Vaza Jato. A Vaza Jato veio coroar, né? Veio descortinar, veio revelar realmente a gente tinha razão, não era paranoia, nunca foi teoria da conspiração, é a realidade, né? E as coisas não acontecem como quem tenta fazer isso numa caricatura, né? Pintar desqualificar o argumento, falar, você acha que as pessoas se reúnem numa sala secreta? Não é assim, é como a Hélida colocou. Como a Hélida colocou, são consensos internacionalmente estabelecidos que vão se internalizando nessa elite jurídica que dialoga internacionalmente. Então, o Moro vai fazer curso lá, ele recebeu treinamento. Não é um treinamento, não precisa botar nenhum chip no cara. As pessoas sabem o que elas devem fazer para ter a projeção. Mas puxando esse gancho da Hélida, que ela já colocou muito bem, eu acho que tem um lance racista, obviamente, mas colonial, né, nessa dominação do sistema de justiça. Digamos, o acesso ao negro, né, nas carreiras do judiciário, ele nunca foi franqueada essa oportunidade. Por quê? A ideia do concurso público ela é muito bacana, ela é muito legal se a gente vive numa sociedade, pelo menos, né, pouco desigual. Se não uma sociedade igual, mas uma sociedade pouco desigual. A ideia do concurso público é muito bacana. Na nossa sociedade é muito diferente. A nossa educação, ela tem base eugenista, desde a primeira Constituição, lá que dizem na Constituição democrática, que traz lá, né, a eugenia como princípio na educação. Então, você não reconheceu acesso, você não forneceu, você não franqueou o acesso do negro à educação. O imigrante europeu, sim,
O imigrante europeu também era pobre, também era uma condição de pobreza, mas ele teve acesso. Né? Ao negro não foi dado acesso. É por isso, e eu coloco, né, nas minhas primeiras aulas de direito penal, eu coloco lá uma foto dos desembargadores e desembargadoras de São Paulo e uma foto da cadeia. Na foto da cadeia, obviamente, isso não é segredo para ninguém, né? Você encontra lá, o tom de pele é sempre escuro. Na foto que reúne lá os desembargadores do TJ aqui de São Paulo, você vê a maioria de homens e todos branquinhos, bem branquinho, bem clarinho. Essa aí a foto assim, é emblemática, né? Todo mundo muito clarinho, o pessoal de meia idade, já mais velho, geralmente homens, e com esse perfil. Então não é por acaso, isso não foi um jogo aleatório, jogou-se os dados e foi assim, os negros estão na cadeia e os brancos estão botando os negros na cadeia. Isso é uma construção histórica. Isso é uma construção histórica. Isso tem base, né, nesse mecanismo de seleção desses integrantes das carreiras judiciais. Então, esse mecanismo do concurso público, né, que abstratamente, hipoteticamente, pode parecer uma coisa republicana e igualitária, ele reproduz essa dominação classista e racista que a gente tem de forma histórica, né, desde o início da nossa república. Olha, um dos pontos que o Lênin Streck ele bate muito nisso é que o concurso teria condicionado, digamos, a formação do advogado, já que as faculdades tinham que preparar os alunos para os concursos, e os concursos não ficavam em cima de conceitos e tudo, mas de estudos de casos, isso teria provocado distorção. Você acha que essa tese é correta? E o que teria que ser feito para as faculdades, principalmente aquelas referenciais, recuperar essa noção da visão sistêmica da economia e do direito? Eu estava com um pouco de ciúmes do Fernando, porque eu queria falar também sobre esse tópico, ainda bem que você fez essa pergunta, Nassif, obrigada. Eu acho que tem várias questões aqui que a gente tem que analisar, e assim, talvez essa seja a grande questão de futuro do sistema de justiça, se a gente realmente tiver... Para mim, são três questões de futuro sobre o sistema da justiça que a gente tem que encarar. O recrutamento, que vai passar na formação das faculdades, a questão do controle, e com controle eu não estou falando de Conselho Nacional de Justiça, estou falando de mecanismos independentes que possam realmente avaliar o que é que os órgãos do sistema de justiça têm feito e avaliar isso de maneira complexa, avaliar as tendências, os enviesamentos raciais, de gênero, como é que tem que ser conduzida a métrica para se conseguir certos resultados, e a transparência e o acesso à informação. Se a gente não encarar esses três temas, o recrutamento, monitoramento e transparência e acesso à informação, não há condições da gente falar em mudança do sistema de justiça em qualquer das áreas. A criminal é a mais preocupante pelas consequências que ela tem tido na nossa sociedade, e de manter essas relações de poder e as hierarquizações da nossa sociedade de maneira vexatória. Então, o que é que eu acho que a gente tem que analisar aqui? Em tempos no país, você tinha entidades ocupadas em pensar a questão da formação em direito. E isso é um tema que está abandonado de um ponto de vista político. Você não consegue identificar uma entidade. Você teve em tempos a comissão da OAB de ensino jurídico, da qual o Zé Geraldo foi um grande expoente, que tentava pensar exatamente isso. Como é que você pode criar mecanismos práticos mais pluridisciplinares, que fez, por exemplo, sair do modelo de escritório modelo para núcleo de prática jurídica, pensar outros elementos de formação, como direitos humanos, sociologia ou filosofia. Você tem esse momento ali na década de 90 que depois fica um vazio, e você hoje em dia não encontra no país um movimento político, uma entidade política, uma entidade associativa, organizativa, que tenha essa bandeira de mudança do ensino. E isso se soma a vários outros momentos, né? O movimento de privatização do ensino superior e o fato de que o curso de Direito é um dos cursos mais procurados e que é mais incentivado dentro disso, com queda na qualidade do ensino de Direito, e essa maneira... que o Paulo Freire chamaria essa educação bancária, que é favorecida e fortalecida porque o principal objetivo do estudante e da estudante de direito é passar num concurso público. Então, o conhecimento adquirido aí é bancário. Assim, queríamos nós que o problema acabasse aí. O problema não acaba, porque você não tem mecanismos eficientes de cobrança de desempenho de profissionais de justiça
que exijam, por exemplo, formação permanente. Qual é a formação permanente planejada dentro dos órgãos do sistema de justiça que são exigidas, que sejam obrigatórias para melhorar o funcionamento do sistema? E eu gostaria de saber se existe alguma, se elas tratam, por exemplo, de questões de relações étnico-raciais, se elas permitem que tanto funcionários quanto juízes e juízas, como promotores e promotoras, possam fazer uma discussão séria do seu desempenho, com base nas consequências dele em termos de manter o racismo na sociedade no Brasil. Isso não existe. No máximo você tem movimentos voluntaristas dentro de centros de estudos jurídicos em diferentes instituições que criam cursos, mas que vai quem quer. Então, a gente não tem um plano de formação permanente. O processo no Brasil em que a pessoa faz o concurso e se torna profissional, ela também é descontrolada. Quando eu digo descontrolada, ela não tem um mecanismo de controle e acompanhamento da evolução desse profissional ao longo do tempo. Você veja, escolas de magistratura na França ou em Portugal, a entrada no concurso ela é a entrada para um momento de formação para ser juiz e juíza que passa a ser acompanhada ao longo do tempo. No Brasil, por um período pouco de observação, você já é considerado uma profissional e um profissional. E isso, sim, só isso seria muito preocupante. A gente não consegue quebrar no Brasil um padrão de composição judiciário que é elitista e que depois ainda amplia o seu elitismo a partir dessa criação da figura da elite jurídica, até porque a gente nem chegou a falar do principal ponto aqui, que também é a diferença dos salários desses profissionais em relação aos salários do resto da sociedade, sem contar os adicionais. Então, tem ainda um elemento, você veja, os estudos da década de 90 sobre composição da magistratura falava de uma diferenciação de cultura institucional entre os topos, o segundo grau, as cortes superiores, e quem estava entrando embaixo. Mas havia uma esperança de que os concursos públicos gerariam uma democratização do acesso, e que, portanto, esse grupo iria forçar uma mudança institucional por de cima. Não foi isso que aconteceu. Você tem uma ideia de elitização e acumulação das carreiras jurídicas que contaminam toda uma cultura sem mecanismos de controle eficazes, porque a criação do Conselho Nacional de Justiça ou do Ministério Público não gera procedimentos correcionais que a gente veja que impactem mudança de cultura, sem mecanismo de monitoramento externo, sem transparência sobre as tomadas de decisão e sem acesso à informação relevante. Você vê estudos do artigo 19 mostram que o judiciário é muito favorável a pedidos de acesso à informação em relação a todas as instituições públicas, mas não é tão favorável e tão aberto quando a questão é acesso à informação do próprio judiciário. Então, isso aqui cria um conjunto de condições que faz com que a nossa capacidade de pleitear e esperar mudanças dentro do sistema de justiça ela exige um nível de resiliência, de discussão de alternativas e de pressão muito forte. Concluo aqui para ouvir Fernando e você também. Só lembrando aí que o Supremo, você tem hoje ministros do Supremo que estão botando uma posição garantista que não eram antes, mas você tem um conjunto de decisões do Pleno assim, que não são cobertos pela mídia, que eles estão desmontando, permitindo privatização branca aí, sem nenhum controle, permitindo desmonte de toda a legislação trabalhista, sem colocar nada no lugar. Fernando, como que deveria ser, digamos, as formas de... Como que é numa sociedade? Aqui a gente tem um problema sério, aqui, quando você fala em sociedades avançadas e tudo, você tem os princípios que perpassam toda a sociedade. Aqui você tem um Conselho Nacional do Ministério Público, de uma composição variada, que, por definição, por lei, deveria fiscalizar as ações na ponta, mas estão tomadas pelo corporativismo. Você tem o Supremo, que deveria defender a Constituição, mas que, digamos, aqueles princípios básicos de defesa da Constituição não são muito firmes. Então, como fazer para ter um controle sobre o judiciário em um país sem tradição democrática, nem no próprio judiciário, mas sem amarrar também e impedir o sufocamento dele por um executivo tipo Bolsonaro? Essa é a questão que a gente precisa de todo jeito responder mesmo. Se um dia a esquerda voltar ao poder, se um dia a gente retomar um projeto de soberania popular, você pode ter certeza que o pensamento da Hélida é ter que botar a Hélida para conversar com quem tiver lá com a caneta na mão, porque o que ela coloca aqui, para mim, está perfeito, né? Esses pilares que precisam ser trabalhados, e tem o que fazer.
É óbvio que tem muita coisa a ser feita, né? Muita coisa a ser feita. A forma de ingresso... Você olha para lá. O que é o Dallagnol? Né? O que é Deltan Dallagnol? É um moleque de condomínio, né? Criado aí pela avó, um moleque que não tem experiência, vivência nenhuma, iludido, deslumbrado. Você vê pelas mensagens que ele mandava para ele mesmo, né? Cogitando sair para Senado e tal. Ele mandava mensagem para ele mesmo, dizendo que era o grande salvador, que ia purificar a política, queria moralizar tudo. Ele achava isso, velho. Veja, ele achava isso, cara. E esse cara é procurador da República. E como ele, né, ele só personifica algo muito maior. Há milhares espalhados pelo Brasil. Uma molecada que viveu faculdade, estudou 2 anos, ele, né, salvo engano, é ele, que não tinha nem o tempo de experiência ainda completado, passou lá, entrou com uma de segurança, assumiu o cargo, não teve vivência nenhuma. Então, a primeira coisa que eu indicaria para as pessoas é, todo mundo que vai assumir um cargo, magistratura ou Ministério Público, tem que obrigatoriamente fazer um estágio na Defensoria Pública. O que a gente vê no dia a dia, né? Eu advogo criminal e tento sempre fazer um criminal raiz também mesmo, nem que seja, sou vinculado ao Instituto de Defesa do Direito de Defesa, do IDD, tenho trabalhos voluntários nessa criminalidade cotidiana do dia a dia, e a gente vê ali, muita gente que nunca pisou numa cadeia botando dezenas de pessoas por dia nas cadeias, né? As pessoas sem vivência, cara. Pessoa que é impressionante isso. Você faz uma pesquisa, né? Deve ser um trabalho muito interessante, um trabalho empírico de ouvir essas pessoas, os integrantes, os recém-ingressos na carreira do sistema de justiça. A gente seleciona de uma forma a estimular o ingresso dessas pessoas e barrar o ingresso de pessoas com uma reflexão crítica. A gente não cobra reflexão crítica, pensamento crítico, a gente cobra decoreba de lei. Toda a primeira fase, salvo o concurso do MP do Rio de Janeiro, que é a primeira fase escrita, mas todos os concursos de magistratura e Ministério Público no Brasil, você tem uma primeira fase teste. Você tem que decorar a lei para saber o que está ali. Para saber a resposta, pegadinha e tal. É tipo um quiz, né? Você tem que decorar. E quem consegue fazer isso? É aquele cara que tem recurso para ficar lá 3 anos, 3 anos. Meus amigos que passaram para o concurso são todos esses. Formaram bem, comigo faculdade de ponta, e ficar 2, 3 anos estudando. Você viu 2, 3 anos uma pessoa com a bunda na cadeira estudando lei do lei, e aí ela é aprovada. E você fala, tá aqui a caneta, agora você é juiz, agora você é promotor. O que você vai esperar dessa geração? O que você espera? Nada, né? O ingresso é muito ruim. A formação, a Hélida coloca muito bem, a formação continuada não existe. O sujeito entra lá, ponto, acabou. Vocês estão esperando o estágio probatório aqui e tal, fui vitaliciado, puto, acabou. Não abre um livro. Eu trabalhei no estágio do MP durante 3 anos da minha vida na faculdade. Os caras tinham o livro lá do Mirabete da década de 80, velho. A última coisa que ele leu de direito penal na vida foi na faculdade, você percebe? Na década de 80. Ele pega o livro de jurisprudência da RT lá de 1970 e fundamenta nas peças. Esse é o nível dessa elite do sistema de justiça que a gente tem. É esse o nível. Então, o recrutamento, a falta de formação, inexistência de uma formação continuada, e o exemplo que vem de cima, a perseguição, como foi perseguida a Kenaric aqui em São Paulo, como foram perseguidos os juízes lá do Rio. Então você une esses todos, se você recruta a porta de entrada, já é um funil que estreita, é raro você ter alguém que fura a bolha aí, né? Exalto aqui o trabalho do Gustavo, do coletivo Transforma MP, ele que coordena lá um movimento brilhante, tem lives excelentes no canal dele, Transforma MP. É um ou outro que escapa. Esses que escapam, você já não dá formação, você não dá estímulo nenhum. E você reprime. A Kenaric foi perseguida aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, os juízes lá do Rio foram perseguidos. Então, você tem esse mecanismo, os caras gostam de falar mecanismo, o mecanismo é isso, né? Esse é o mecanismo perverso de reprodução dessa elite do sistema de justiça que forma o que a Luciana Zafalon fala na tese dela, né? Essa espiral de dominação do sistema de justiça. Não é aleatório, né? Não é aleatório, é tudo concatenado, é tudo ligado a esse projeto mesmo de dominação classista e racista que a gente tem. Uma dúvida que eu tenho aqui, muitos anos atrás, aí eu enfrentei um ministro da Justiça terrível, chamado Saulo Ramos. O Saulo fez todas as maracutaias possíveis aí com decreto de lei e dava aquelas explicações mais esotéricas para pegar leigo.
Eu consegui uma fonte, na época do Supremo Tribunal Federal, que era o ministro Sidney Sanches. E eu tinha que brigar com a Folha também, que a Folha me brecando para fazer as denúncias. Isso era em 98, 88, 88. E daí o Sidney Sanches passou uma lição óbvia, assim, mas que para o leigo. Ele falou o seguinte: analise tal coisa, se é correto ou se não é correto. Se é correto, a conclusão jurídica tem que ser correta. Ela tem que refletir a realidade. E daí, quando a gente pega, digamos, as leis anticrime, é correto você pegar, por exemplo, um rapazinho aí, mal saído da adolescência, com 5 gramas de maconha e mandar para a cadeia? O que gerou essa insensibilidade? Aqui em São Paulo, pegaram a preta aqui daquele Ocupa 9 de Julho, que é um trabalho para Prêmio Nobel da Paz, em termos de tecnologia social, a maneira como fizeram. Criminalizaram. Agora mesmo, aqui você tem um lawfare contra jornalistas críticos aí, de juízes de primeira instância, mandando bloquear a conta. Isso é uma questão ideológica apenas, o efeito de demonstração? O que leva a essa insensibilidade absoluta e do exercício frio do poder, Hélida? Porque isso é uma questão de consciência, mais do que formação jurídica, né? Antes da formação jurídica, você tem que ter a noção clara do certo e do errado, né? Nassif, isso aí vai bater na discussão da composição da magistratura e do Ministério Público e os efeitos do bolsonarismo. Não quer dizer que isso não existia antes. A lei sempre foi utilizada para criminalizar os movimentos sociais. A gente, na Terra de Direitos, monitora a lupa as mudanças criminais, porque a gente sabe que não é qualquer mudança criminal, toda mudança criminal no sentido de criminalização de espaços públicos ou qualquer tendência de criminalização vai bater na luta política e nos movimentos sociais. Essa maneira de reprimir a luta política, ela é uma maneira sofisticada do Estado acabar com a oposição. Em momentos mais ou menos democráticos, é natural que se lance mão desse tipo de expediente. Essa tendência mundial do combate ao terrorismo foi utilizada de maneira estratégica aqui dentro do Brasil e por alguns promotores de justiça para criminalizar. Você tem casos de criminalização baseados na ideia de organização criminosa espalhados pelo Brasil. Então, tem uma tendência que é uma tendência, digamos, de sobrevivência do próprio Estado em relação à oposição, e em momentos de fechamento democrático, como a gente está fazendo, isso vai ser utilizado cada vez mais, mas não é só isso. Você tem, de fato, um nível de composição das carreiras jurídicas de pessoas conservadoras. A diferença, era isso que eu estava apontando logo quando a gente começou a conversa, é que as pessoas perderam a vergonha, no sentido em que você já tinha diagnosticado há algum tempo atrás que as conversas em grupos privados de promotores de justiça, de juízes e juízas, são conversas conservadoras, são conversas punitivistas, são conversas que se dirigem a uma ideia de criminalização e de mau cidadão, e de que direitos, aquela ideia absurda, rasa, direitos humanos para humanos direitos, isso já fazia parte da cultura autoritária. Essa cultura autoritária e essa forma racista e criminalizadora de olhar para a sociedade pobre, ela já fazia parte das carreiras profissionais. E isso tem a ver com o fato de que quem está lá faz parte da elite de uma classe média do país que não é diferente da classe média que está se vendo reforçada, autorizada e livre para exercer sua violência de forma autoritária a partir do momento em que a gente elegeu um presidente da qualidade do Bolsonaro. Isso também está dentro das carreiras jurídicas. E aí qual é o problema? Falta de monitoramento, falta de opções de controle externo sobre essas pessoas, porque você cria circuitos fechados, grupos fechados, e ainda parece que a manifestação delas externa é justa, porque é feita dentro do sistema de justiça. Então, o monitoramento, a avaliação, a publicação e o acesso a informações aqui é necessário. Tá silenciado. Quando você vê a Lava Jato, nossas sentenças foram confirmadas em instâncias superiores. Então você fala, pô, essa que é a tragédia brasileira, né? Bom, Fernando, suas palavras finais aí. Poxa,
Agradeço o convite, né? É sempre um prazer estar aqui com você, especialmente junto com a Hélida, né? Aprendi muito aqui, a Hélida deu uma aula para a gente aqui sobre como essas estruturas autoritárias são produzidas e reproduzidas no nosso sistema de justiça, né? A minha mensagem, e é aquela que eu tento levar, sempre quando eventualmente a gente consegue furar a bolha, eu faço questão de falar. Uma vez eu fui lá no Globo News debater com o promotor, eu falei na cara dele, esse negócio viralizou um monte, tal. Os caras nunca mais me chamam, né? Isso é normal, já é esperado, nunca mais me chamam. Você tem que parar, falei para eles, tem que parar de achar que colocar as pessoas numa masmorra vai trazer qualquer benefício para a sociedade. Então, essa eu acho que é a mensagem, né, que eu tento divulgar e desde 2018, quando eu defendi meu doutorado, eu mudei um pouco o foco, deixei de escrever mais artigos científicos e passei a escrever mais artigos para o povo, enfim, né, para que reproduzam, né, artigos mais críticos, mais de ilustrando a realidade, demonstrando, não tão com tanto rigor científico, e feito, né, mesmo antes da pandemia, já fazia muita live lá no TV 247, no DCM, participava lá da TVT, enfim, espaços que a gente tem para divulgar o pensamento crítico, e sempre tentando levar essa mensagem da gente parar e refletir, velho. Você tem que parar, tudo bem, é um discurso que vem pronto para a gente, né? O discurso do Datena. Eu falo meus alunos, dizer, o primeiro professor de direito penal teu é o Datena, então o meu trabalho aqui é difícil, né? A gente tem que um dia depois do outro, desmistificando basicamente 2 pontos. Primeiro, que o direito penal vai salvar a sociedade, vai trazer segurança pública ou vai trazer moralização da administração pública? Não vai. E o segundo ponto, que o juiz é um super-herói que combate o crime. Se a gente conseguir levar esses 2 pontos de uma forma clara, para que todo mundo comece a refletir e pensar criticamente, falar, porra, mas é verdade, né, velho? Eu tô pegando essa molecada, tô botando essa molecada na cadeia, eles ficam lá 2 anos, 3 anos, se formam, se vinculam a uma organização criminosa para sobreviver ali dentro, saem com dívidas e vão trabalhar com eles, velho. Então eu mando os meus colegas, né, que fez colégio bom, faculdade bom, teve privilégio, a minha bolha privilegiada vai para a faculdade e é recrutada pelo mercado de trabalho. A bolha que está na periferia, a grande bolha, vai para a cadeia e é recrutada pelo crime organizado. Será que a gente não vê isso? Será que é difícil ver isso? Não é difícil, é muito fácil. É muito fácil mostrar esse cara. O difícil é falar o que a gente faz para isso. E é isso que é o papel da esquerda. Esse que é o papel da esquerda, esse que é o papel de quem se diz, né, de esquerda mesmo, de oferecer, né, um projeto de sociedade mais justa. E não é só falar, dá educação e pronto. Não é assim, né? Tem que ter cultura, tem que ter exemplos, tem que ter valores, tem que fomentar, né, fomentar a solidariedade e não o ódio. E aí não sou eu que vou pensar isso, eu não sou político, eu sou jurista, eu sou criminalista. E o que eu posso te dizer, retomando o texto que eu falei no início, é a lógica do quitandeiro. Você vai numa quitanda, pede um antibiótico, o quitandeiro vai te dizer, vai na farmácia, aqui você não vem. Então o meu papel enquanto criminalista é dizer simplesmente isso. Não venham aqui no direito penal pedir a solução. O que eu posso fazer para moralizar a sociedade? Nada. O que eu posso fazer para trazer segurança pública? Nada. Eu, juiz criminal, eu, advogado, promotor, ali no sistema de justiça, nada. Aí, o caso só chega nessa bolha quando a cagada já foi feita, quando o crime já foi cometido. O direito penal só age depois. A gente não vai fazer nada. Que a esquerda consiga pensar um projeto de sociedade mais justa e oferecer realmente uma alternativa à segurança pública, à moralização da sociedade, a um ambiente mais justo e solidário. Maravilha, Fernando. Hélida, suas palavras finais. Nassif, rapidamente agradecer você, dizer da admiração pelo trabalho consistente que você tem feito, sobretudo nesse período em que existe uma guerra contra a informação e o trabalho de jornalistas. Dizer ao Fernando que quem me dera ter tido um professor de direito penal que nem ele quando eu fazia o meu curso de direito, e apenas concluir com essa ideia. O sistema de justiça criminal, e eu estou aqui usando a palavra sistema, portanto, estou falando de Ministério Público, juízes, forças policiais, eles têm uma dívida com as comunidades desse país que estão sofrendo a violência policial e os efeitos do encarceramento em massa. E eu estou aqui, junto com várias outras organizações de direitos humanos, para testemunhar um momento em que a gente vai começar a falar em reparação a essas famílias. Muito obrigada. Eu só queria dizer que o José Geraldo e o Pedro Serrano geraram 2 grandes discípulos. Muito obrigado a vocês.